Olá, meu nome é Samir de Freitas, sou mamãe do Bernardo Mindiela. Vim compartilhar com vocês o que aconteceu na madrugada do dia 6 ao dia 7 de junho do ano passado. Aconteceu um acidente doméstico com ele, no qual uma panela de água quente fervendo com uma canoa caiu em cima dele, da cabeça aos pés. Ele teve 82% do corpo queimado. E eu corri, para o hospital mais próximo da minha casa, na minha residência. E lá eles não tinham equipamentos suficientes para poder então recorrer ao Bernardo. Como eu tenho um plano assim, saúde, e encaminhar a gente para o hospital Pronto Beiro. Como o Bernardo foi um paciente muito grave, ficou muito tempo internado na unidade de terapia intensiva, que é a unidade PED 1, que é a mais grave, foi bem difícil para a gente conseguir desapegar do Bernardo naquele momento que a gente cuidou dele durante tanto tempo, depois que ele fez a traqueostomia, para conseguir que ele fosse para outra unidade, para a unidade de internação, onde ele ia se recuperar dos curativos, efetivamente, né? O Bernardo fez a traqueostomia para que ele pudesse continuar fazendo os curativos no centro cirúrgico, ser dado sem risco de vida, né? Até porque eram curativos extensos. Eu percebo que uma das coisas que mais me marcou nesse período de internação do Bernardo foi realmente a Samira, a mãe dele, porque Samira, quando chegou pra gente junto com ele, Samira tinha queimaduras também. Ela tinha queimadura no pé. Ela não contou para ninguém que ela tinha queimadura. Durante uma visita no leito, que a gente entrava todos os dias, eu entrava todos os dias no Bernardo, eu perguntei a ela, o que é isso no seu pé? Ela falou, é uma queimadura. Eu falei, mas você já viu isso? Ela, não. Eu falei, mas você não pode ficar assim. Ela, não, mas eu não consigo sair daqui. Então, assim, ela, pelo filho dela, ela não se cuidou, não cuidou da própria dor dela, porque ela estava mais preocupada com ele. E aí, com isso, a gente foi ajudando ela, orientando ela também a cuidar dela, porque ela só olhava para ele. E isso é comum, mas a gente fica tocado, né, com a situação. E ela foi uma mãe implacável, ela ficou ao lado do Bernardo todo o tempo, ela super respeitou todos os limites que a gente impunha dentro da UTI, ou pedia a ela, qualquer tipo de coisa que a gente pedisse para ela faria, se fosse pro bem dele, ela faria. E eu acho que me marcou muito a recuperação dele também, o fato dele traqueostomizado, melhorando das lesões, ele está ativo, começar a comer, começar a pedir as coisas. Daqui a pouco, quando você entra no quarto, está o Bernardo em pé, na cama, está andando pelo chão, quando ele já estava na unidade de internação. Então, assim, nada paga isso pra gente, essa recuperação. Nada paga você ver um paciente que chegou na sua mão extremamente grave e ele está ali, rindo para você, brincando, correndo, sabe? E a gente saber que aquilo ali um dia vai acabar, aquela dor vai acabar. Né? E aí, quando eu reencontro o Bernardo depois desse período de internação, de junho, que ele internou em junho até esse mês agora, eu me emocionei de ver o quão ele tá bem, assim, sabe? O quanto ele tá levado, correndo, brincando, já tirou a cânula de traqueostomia. Então, assim, isso nada paga esse tipo de carinho, esse tipo de recuperação dessas crianças pra gente. Acho que é o que mais me marcou nessa trajetória do Bernardo, que foi um paciente milagre, que eu costumo dizer. Graças a Deus, essa história de superação do Bernardo teve um ótimo resultado. O tratamento começa no ambiente hospitalar, no momento de maior gravidade, ele é transferido para outros setores do hospital, quando ele vem melhorando gradativamente, recebe alta para casa, com um tratamento de home care, que é um tratamento de UTI em casa, e agora, depois de 8 meses, ele retorna para o nosso grupo para poder retirar a cânula de traqueostomia que ele precisou fazer ainda num primeiro momento, por conta das necessidades de curativos sequenciais no centro cirúrgico. Então ele precisou fazer uma traqueostomia e hoje ele retorna sem nenhuma queixa, se alimentando, se movimentando, sem nenhuma restrição de movimento, alegre, sorridente, feliz, crescendo o cabelinho até onde tinha uma grande queimadura na cabeça. O dorso dele, que também teve muita queimadura, ficou muito bom, não ficou nada repuxando, sem
sem nenhuma restrição. Eu tive o contato com ele, o prazer de ter esse contato, conseguir abraçá-lo, vendo sorrindo, desenhando, o que naquele momento a gente tinha ele sedadinho, calminho, os pais bem angustiados, e agora a gente pôde ver, depois desse tempo todo, a recuperação total do Bernardo e vida normal a seguir. Naquele primeiro momento, tivemos toda a ajuda médica, tivemos toda a ajuda dos profissionais em si, ali na UTI, tivemos toda a ajuda do CAF. Eu me vi desesperada. Eu tenho muita gratidão por todos os profissionais da Alimento. Achava que a culpa era minha, e as meninas sempre conversando, dando apoio para mim, para minha mãe, para minha irmã, com meu esposo. Nunca deixaram a gente só. E a equipe médica também estava o tempo todo ali. Foi Deus que me sustentou, foi Deus que... Não só Deus, mas a gente recebeu abraços, a gente recebeu palavras amigas, palavras de conforto, alimento. Eu, sinceramente, eu achava que eu ia perder meu filho naquele dia. Hoje em dia, a gente vê tudo em filmes, né? Intubação, bombas, remédio, medicação, tudo em filme. A gente nunca achou que isso ia acontecer com a gente ou que vai acontecer com alguém da nossa família. Então, foi tudo muito assustador. Mas, graças a Deus, o Bernardo hoje em dia é uma criança alegre, extrovertida, conversa, fala, corre, brinca, come. Eu vi meu filho com ataduras, eu vi meu filho inchado, eu vi meu filho tendo convulsões, eu vi meu filho tentando falar e não podia falar porque estava entubado. Meu filho saiu daqui com uma tráqueo, algo que a gente desconhecia, a gente não tem esse hábito de ver crianças com tráqueo. Foi uma experiência que eu não desejo para ninguém, mas se for preciso, mas tem que colocar porque ajuda a criança. Hoje em dia, meu filho corre, brinca, pula, come, reclama e sem tráqueo, porque ele teve alta da tráqueo na terça-feira. Ele se decandulou sozinho, ele já tá aguentando mais. Quando a gente veio aqui para poder colocar a tráqueo, o buraquinho já estava fechado. E aproveitou e fez a broncoscopia, teve alta da tráqueo. E agora a gente está esperando a análise da home care pra gente estar então voltando para casa e ele ser uma criança livre, ser uma criança normal, né? Os pais normal, a vida dele normal, como qualquer outra criança. Os profissionais a todos, desde o primeiro andar até o quinto, a direção do hospital, a secretaria. Eu tenho muita gratidão por vocês terem parido meu menino. Especialmente as meninas do CAF, os cirurgiões, as instrumentadoras, todo mundo, gente, sem esquecer de ninguém. Antes de sair daqui, eu fiz uma carta, entreguei para o CAF, porque o Bernardo passou por mão de todo o hospital. E todo o hospital estava torcendo pela recuperação dele. Eu tenho muita gratidão, muita gratidão. Acho que se eu tivesse braços elásticos, eu abraçaria todos. Para tratamento de uma criança grande queimada, como eu me referi anteriormente, a gente precisa estar num hospital com uma estrutura boa, de grande porte e que a gente tenha acesso a tudo que a gente necessita. E nós tivemos esse acesso. A equipe médica trabalhando junto com a equipe de especialidade da plástica, junto com a enfermagem, uma comissão de infectologia que direcionou para a gente a antibiótico terapia necessária para a gente utilizar, equipe de fisioterapia que habilitou novamente essa parte ventilatória da criança e a equipe da enfermagem também que, na verdade, fez todas as trocas de curativo, fez tudo o que era necessário, além de uma ampla rede de resultados de exames, de resultados laboratoriais, exames de imagem, tudo que a gente precisa estar fazendo para que a gente consiga detectar num primeiro momento qualquer falha ou qualquer evolução que esteja havendo desfavorável para o paciente e para que a gente possa ajudá-lo a sair desse quadro. Então, a gente precisa realmente ter toda essa estrutura que a gente teve, graças a Deus, aqui no nosso grupo, todos juntos em prol do nosso pequeno paciente Bernardo. Hoje nós estamos abordando o tema sobre acidentes domésticos, né? Muito comum na nossa realidade, que traz aqui para o nosso ambiente hospitalar muitas crianças e seus familiares. É comum que dentro dessas situações de acidente, os familiares estão muito angustiados, né? Quando a gente traz uma criança para dentro da unidade de terapia intensiva, é comum haver dor, desespero, é comum que os familiares se sintam muito angustiados, é comum ter o sentimento de culpa. Então, o psicólogo ele tem um papel fundamental dentro do suporte emocional, dentro da escuta, do acolhimento, a fim de minimizar o estresse causado pela hospitalização.
O suporte emocional, ele tem a função de auxiliar o responsável, né, os familiares, a se organizarem mentalmente, emocionalmente, a fim de conseguirem lidar com a dor, a fim de conseguirem lidar com a dor de ver um filho internado, né, nessa situação. Diante desse caso, assim como tantos acidentes domésticos que existem alertas a gente dar para os pais. Crianças nessa faixa etária de 1 a 4 anos, é muito perigoso terem acesso à cozinha. Então, assim, a cozinha tem vários ambientes, tem várias coisas que podem causar ferimentos na criança. Uma delas a queimadura, como foi do Bernardo. Nem sempre é a mãe que está fazendo alguma coisa, mas às vezes a própria criança se debruça, puxa a panela, vem aquela água fervente, às vezes também subindo em geladeira, pegando os materiais cortantes, como faca. Então, assim, eu sempre oriento aos pais que tem que ter o mínimo de acesso à cozinha possível. Como nessa faixa etária a criança não entende, então portas de segurança com travas seguras para que a criança não consiga entrar no ambiente da cozinha em nenhum momento, mesmo os pais estando presentes lá. Não é para entrar com os pais nem sem os pais, então essa seria uma orientação. Então eu vou deixar pro meu alerta para todos os pais, para todos os cuidadores. Criança na cozinha não pode, é muito perigoso. Criança, eles não vão nem piscar, não só somente na cozinha, se estiver escada. Hoje em dia, né, vem aqueles portãozinhos. Ah, eu vou trocar meu filho e meu cachorro. Não, não é trocar seu filho e meu cachorro. É você prevenir o seu filho de acidente. Porque a criança cega, a criança vai piscar de olhos, a criança tá do seu lado. E você nem percebe. Foi o que aconteceu comigo. Ele estava no canto da geladeira. Eu ainda olhei pra ele. Quando eu vi, ele estava embaixo da panela. Criança tem que estar sempre de olhos abertos. Não pode piscar. Esse é o meu alerta que eu deixo pra vocês. Tendo em vista toda a situação que o Bernardo passou, sempre fico alerta da equipe de saúde com relação aos cuidados que a gente precisa ter com acidente doméstico. Criança é imprevisível. 1 minuto que você tira o olho da criança, a criança apronta alguma coisa. Então, manter as tomadas tampadas em casa para não colocar o dedo. Quando estiver na cozinha cozinhando alguma coisa, estiver a criança perto do fogão, evitar que a criança fique perto, coloca a criança em outro ambiente. E tem piscina em casa, tela, cerca, não deixa a criança solta, ainda mais se a criança não souber nadar. Pérfuro cortante, qualquer coisa pérfuro cortante que estiver perto, a criança não sabe que aquilo ali machuca ela. Então a criança pode pegar para brincar e se machucar. Já cansamos de pegar casos de criança pegando uma faca, pegando uma tesoura e acabar se machucando por conta disso. Remédio para nariz, acho que é um dos casos que mais acontece na pediatria, a nafazolina. As crianças fazem intoxicação por nafazolina porque elas colocam na boca, elas acham gostoso e acabam tomando às vezes o frasco inteiro ou qualquer outro tipo de medicamento que fique à mão disponível. Então, assim, evita qualquer tipo de coisa que fique disponível para a criança. Medicamento, deixa guardado em um local onde elas não alcançam. Isso evita muita coisa. Infelizmente, tem coisas que não são evitáveis. O acidente, que a gente chama de acidente, que aconteceu, ele aconteceu mesmo a mãe pedindo para que ele ficasse lá no cantinho dele, mas ele apareceu, puxou a mãe por trás e a mãe tomou um susto. E a mãe se culpa muito por conta disso. A família se culpa muito. Ai, machuquei meu filho. Ai, porque se não fosse... Não se culpem. A mãe não precisa se culpar. Isso é um acidente, isso acontece. A gente pode tentar evitar, a gente pode tomar cuidados. Mas os acidentes acontecem e a gente não precisa se culpar por conta disso. Exatamente, estamos aqui para receber qualquer tipo de paciente que tenha algum acidente doméstico, mas também para alertar que não ocorra esse tipo de acidente com essas crianças. Beijo. Coração. Coração.